vamos falar sobre a igreja de Esmirna. E vamos resumir também aqui, aproveitando a oportunidade, o livro de Apocalipse com o versículo 19 do capítulo 1. Lá está escrito: escreve, pois, as coisas que viste, e as que são e as que hão de acontecer depois destas. As coisas que viste é a visão de Jesus glorificado, tudo aquilo que ele mostrou ao apóstolo João. E as que são é a situação atual das igrejas, e as que hão de acontecer depois destas, do capítulo 5 em diante. Amados irmãos, tem muitos pregadores que chegam a dizer que o livro de Apocalipse é confuso, não devemos preocupar muito com o livro do Apocalipse, mas isto é uma falta de conhecimento. Talvez não tenham o conhecimento devido para ministrar uma palavra sobre o livro de Apocalipse. Porque existe sim uma bem-aventurança para os que leem, ouvem, guardam as palavras desse livro. Você pode ler comigo lá no versículo 3 do capítulo 1, que diz assim: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Você vai ver que bem-aventurado é feliz, feliz é aquele. E a palavra de Deus, ela deve, além de ser lida, ouvida, guardada, ela tem que ser esmiuçada, ela tem que ser examinada. O que significa examinar? É investigar minuciosamente, é o que um cientista faz em suas análises. Então aqui nós devemos fazer o quê? Estudar mesmo o livro do Apocalipse. E oxalá que toda a pregação de hoje fosse uma pregação escatológica, preparando a igreja para a volta de Cristo. Infelizmente, a igreja hoje está pregando ainda muita prosperidade, um materialismo, um mamon, as riquezas desse mundo, cura, milagre e assim por diante. Mas esta não deve ser a tônica da nossa mensagem, da nossa pregação. O livro de Apocalipse foi escrito em linguagem profética e simbólica devido à perseguição daquele tempo, a grande perseguição do Império Romano, que as impossibilitaria, talvez, quem sabe, a própria canonização do livro do Apocalipse. Então foi escrito em linguagem simbólica, mas o Senhor mesmo dá uma tabela profética para interpretarmos o Apocalipse versículo por versículo. E quem criou essa tabela foi o homem, foi um obreiro, de forma alguma. A própria palavra de Deus nos instrui para interpretarmos versículo por versículo o livro de Apocalipse. Então falta o quê? Falta estudar a palavra de Deus. Nos resta estudar, examinar. E falando sobre o livro de a igreja de Esmirna, que vem da palavra mirra, que significa sofrimento, e representa a igreja sob perseguição. Você vai ver que as igrejas da era apostólica e as imediatamente após foram muitíssimas perseguidas. E nesta igreja o Senhor Jesus fala de si mesmo como o primeiro e o último que esteve morto e tornou a viver. A morte não pôde retê-lo. Isso é o quê? Isso é ressurreição. Deus vê a igreja, amados irmãos, como um ser que pode suportar a morte. As portas do Hades estão abertas para a igreja, mas as portas do Hades não podem prevalecer contra ela e não podem confiná-la. Assim, a natureza da igreja é ressurreição. Quão terríveis foram as perseguições sofridas pela igreja em Esmirna. Por exemplo, Policarpo, discípulo de João, foi um bispo da igreja nesta época. Foi capturado pelos seus opositores com 86 anos. Tratando-o brandamente, não levou à morte de imediato. Se ele apenas dissesse: eu não reconheço Jesus de Nazaré, eles o libertariam. Mas ele replicou: não posso negá-lo. Eu tenho servido por 86 anos e durante estes anos ele nunca me tratou mal. Como poderia eu negá-lo por amor ao meu corpo? Por isso levaram-no e queimaram-no no fogo. Amados irmãos, esta igreja de Esmirna foi a igreja perseguida de Diocleciano a Constantino, e terríveis foram as perseguições e tribulações que esta igreja passou. Você pode acompanhar o estudo lendo a partir do versículo 8 do capítulo 2 de Apocalipse. Conheço a tua tribulação. Aqui, esta passagem está no versículo 9. E a tua pobreza, mas tu és rico, entre parênteses.
e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Amados irmãos, nas festas de Roma, os mártires eram lançados nas arenas dos leões, enquanto outros eles eram postos em combate com os preparados e invencíveis gladiadores de Roma, que empunhavam os gládios. Gládios é espada, ou espalda, pode ser chamado assim também, que deu origem aos gladiadores, os que manejavam os gládios. Outros eram banhados com óleo e incendiados vivos para iluminar o circo romano, além dos torturados até a morte, cerrados pelo meio, despedaçados, dilacerados, e muitos rejeitavam seu resgate esperando uma superior ressurreição, porque iam ressuscitar para receberem o seu galardão no tribunal de Cristo. Incomparáveis foram as perseguições sofridas pela igreja em Esmirna, mas depois de tudo a vida sempre revive após ter morrido. As perseguições simplesmente manifestam que espécie de igreja a igreja é. E a razão pela qual a igreja em Esmirna foi capaz de suportar as grandes perseguições é porque ela conhecia a ressurreição. Somente a ressurreição consegue tirá-la da sepultura. E a promessa da ressurreição faz isso. Fortalece o cristão para que até mesmo ele sofra por amor a Cristo. Se bem que as pregações de hoje é que a igreja nem pode passar por grande tribulação, né? Contrariamente, e tem sido o que nós temos visto aí no mundo afora. Por exemplo, cristãos da Nigéria sendo queimados vivos, cristãos da Síria sendo degolados, cristãos egípcios e assim por diante. E a igreja, infelizmente, presunçosa pregando esse tipo de doutrina no Brasil, o pré-tribulacionismo, que não teve e nunca vai ter fundamento bíblico. Uma heresia do século XIX, que nós vamos falar muito sobre isso. Esta, amados irmãos, é a tendência da igreja em todos os tempos. Quando nós somos perseguidos, atribulados, injuriados ou sofremos qualquer tipo de aflição, sentimos uma necessidade maior de buscarmos a presença de Deus, de orarmos, de jejuarmos, de humilharmos a cada dia para que a vitória seja conquistada. E, em contrapartida, todas as vezes que somos abençoados e vivemos sem alguma prova, temos o hábito de acomodarmos, de orarmos pouco, de não consagrarmos, até mesmo não olharmos para os montes, como diz Davi no Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Olhar para os montes significa olhar para cima, não olhar na horizontal, onde enxergamos somente o nosso semelhante, mas um olhar vertical, buscando nas alturas o auxílio do nosso Deus Todo-Poderoso. Irmãos, em Esmirna, a igreja demonstrou seu verdadeiro caráter, graças a Deus pelo exemplo dado pelos nossos irmãos. É como um raio de luz iluminando e marcando os passos da igreja em todos os tempos. Hoje nós vamos ver uma igreja presunçosa, que acha que nem deve passar pela grande tribulação, e oriunda de uma heresia do século XIX, com vários missionários que trouxe para o Brasil o Evangelho e foi ministrado também aqui. Depois eu quero falar da origem desse tipo de doutrina que não tem fundamento bíblico e jamais foi pregado por qualquer pai da igreja antes do século XIX. E os 10 dias de aflição, de tribulação de Esmirna, que está escrito, amados irmãos, lá no versículo 10 do capítulo 2, está escrito assim: não temas as coisas que tens de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Nós vamos ver que estes 10 dias de aflição da igreja de Esmirna, possivelmente foi os 10 dias de perseguição do Império Romano, ou as cruzadas, né? Também as cruzadas. A primeira perseguição você vai ver lá no ano 64 da era cristã, sob Nero. A segunda perseguição sob Domiciano. A terceira perseguição sob Trajano. E, em suma, era a religião e não os seus adeptos que Trajano odiava, né?
E dentro dessa própria terceira perseguição aqui, você vai ver sobre Adriano, a perseguição sobre Adriano. Adriano crucificou de uma só vez 2.000 judeus e usou seus corpos para iluminar as estradas da Judéia. A quarta perseguição sobre Marco Aurélio. A quinta perseguição sobre Severo, que era um africano, né, por nascimento, e odiado pela sua perfídia e crueldade, foi o Severo. A sexta perseguição sobre Traciano Máximo, no ano de 235. A sétima perseguição sobre Décio e Galo. A oitava perseguição sobre Valeriano e Aureliano. A nona perseguição sobre Diocleciano. E a 10ª perseguição sobre Maximiliano, Galério e Constantino Cloro, que foi pai de Constantino Grande. Volto a falar aos irmãos que Esmirna só passou por perseguições, tribulações e selaram seu testemunho com sangue porque conhecia a ressurreição. Só a ressurreição podia tirá-la da sepultura. As portas do inferno podem estar abertas para a igreja, mas não podem confiná-la, porque a natureza da igreja é ressurreição. Paulo também nos orienta lá no capítulo 1 de Filipenses, verso 29, da seguinte maneira: porque vos foi dado a graça de padecerdes por Cristo e não somente de crerdes nele. Se você não espera nenhum tipo de sofrimento, aflição, tribulação ou perseguição, você não está preparado para viver a vida cristã. Esta é uma grande realidade. Que você possa se espelhar nesta igreja chamada Esmirna. E justamente o que muitos cristãos no mundo afora estão passando por grandes tribulações, e quer uma tribulação maior do que perder, né? Que é ser um mártir. Mártir significa testemunha. E testemunhar, selando a sua fé e a sua conversão com o próprio sangue. É o que nós temos visto aí, né? Com todos os cristãos do mundo afora que estão passando por grandes tribulações. Ou seja, os cristãos do Oriente Médio, na Síria, no Egito, né? Na Nigéria e assim por diante. Amados irmãos, vamos preparar, né? Esta é uma palavra forte para a igreja de hoje. Vamos preparar para que, ainda que tenhamos que sofrer, nós possamos ressuscitar naquele dia e viver a eternidade com Cristo. Que Deus abençoe a todos. Nos próximos estudos veremos também sobre todas as outras igrejas: Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Que Deus abençoe.